interessante, a gente ficou, para vocês que são mais políticos e mais envolvidos, bem diferente do resto da população, chega até a ser meio que piada essa história de direita e esquerda, levado muito ao pé da letra. Porque você tem que viver a parte prática das coisas, é quem faz primeiro, é quem faz melhor, é outro nível de competição. Mas nessa história de direita e esquerda e conceitos e tudo mais, o MDB de Sidrolândia ele se aproxima mais de um centro-esquerda do que o PSDB, que é um partido social-democrático, pelo menos na teoria. Nas gestões foi mais ou menos isso, né? Quem cuidou mais do social, quem cuidou mais da área rural, quem cuidou mais do pobre, quem cuidou mais da periferia, quem atendeu melhor o servidor, acabou sendo o MDB, né? Por que você acha que foi essa diferença? Foi mais assim de, olha, se você não cuida, eu cuido? O que explica isso? Porque na teoria os dois partidos seriam iguais. Então até é perigoso se fundir agora. Mas na prática, em Sidrolândia, pegando como laboratório, um assumiu uma postura mais austera, mais talvez empresarial, mais ligada a isso. Já o MDB mais social. Mas eu acredito que por conta que o MDB, na questão da conjuntura política de discutir espaços, ele é mais aberto, sempre foi mais aberto do que o PSDB. Por exemplo, nós tivemos uma eleição lá em 2000, eu já não participava de cargo público, nada, mas eu observava. A eleição de 2010, que foi André e Zeca. Nós tinha secretarias lá que eram do PT, que eram junto do PT. E isso estava dentro do governo do Daltro. Essas secretarias, no acordo político, o Daltro exigia que fosse uma pessoa técnica, uma pessoa que conseguisse tocar a secretaria de uma forma que acompanhasse a administração. Esse grupo apoiou o Zeca. O grupo do MDB apoiou o André. O Daltro apoiou o André. Então, dentro do governo do MDB, tinha o apoio do Zeca. Então, você tinha uma ala ali que sempre tratou esse assunto. Porque era um acordo regional. Já em outras gestões, não teve esse acordo. Pelo menos as posteriores, não tinha acordo. Ou você vota no candidato meu, do prefeito, ou você está na rua. Então, é um certo radicalismo. Um radicalismo total. Na última agora foi assim. Ou você vota, quem manifestar vai ser mandado embora, ponto final. Então, não tinha essa discussão da democracia política. E que eu acho, assim, uma visão minha. O candidato, lógico, eu não votei, mas ele é governador de todos agora, que é o Eduardo Riedel. Essa composição que ele fez aí, manteve 70%, 80% do que já vinha do Reinaldo, já foi contrário ao discurso dele, de campanha, que disse que a gestão era dele, não era do Reinaldo. Tá. Tudo bem, isso é uma particularidade dele, ele foi eleito, então ele faz o que ele bem entender, indica quem ele acha que é melhor. Mas uma questão política, de você não contemplar quem elegeu ele. Quem elegeu ele foi o PT, no Estado. E assim, o Zeca tem, nessa parte eu acho que o Zeca tem razão, politicamente. Estou falando de um governo eleito. De que não olhando de fora, né? Não abriu espaço para o PT, que tem um presidente da República. Então, assim, isso é alinhado. E o PT, quando eles fazem um discurso assim, ele já tem um alinhamento. Ele não faz um discurso isolado. O Zeca não fez um discurso isolado. Então, assim, o Riedel, por questão lógica política, ele deveria abrir um espaço para o PT. Para ali, me dar uma pessoa capacitada, técnica, que eu vou te indicar no cargo. Então você acha que assim, o grande diferencial é mais democrático, por isso mais inclusivo, e talvez menos trator no poder também? Porque o PSDB, no período que eu morei lá em 2014, foi justamente um período que eu pude observar uma hegemonia do PSDB local. Uma hegemonia que não durou para sempre. Ela começa a cair com uma mudança de presidência da Câmara. Só para, voltando ali para explicar melhor, a questão do PSDB, na verdade, lá agora não é o PSDB, é o PP. Sim. Só que as nuances... Mas o PP é um partido satélite do PSDB, né? Mas as nuances que foram instituídas ali, o corpo que entrou dentro do PP, ele tem alguns aspectos do PSDB de forma de gestão. Por exemplo, Claudinho Serra, hoje é secretário de Finanças lá, foi candidato a vereador em Campo Grande, era cotado como candidato a vereador para ser um dos mais bem votados e não foi eleito. Mas é um cara do PSDB, e era um cara de bastidores do PSDB nas eleições municipais de 2020. Existem pessoas do PSDB no governo, assim como existem pessoas do MDB. E também existem pessoas que estão fora. Por exemplo, o filho do Enel, o Juninho, ele é do PSDB e ele não está na base do governo. Então existem pessoas do PSDB que estão lá, do MDB, então existem, assim... Ou seja, é um governo sem cara, tudo misturado. Tudo misturado, então não tem um posicionamento. Então, só pra... Isso poderia atrapalhar ela numa reeleição, talvez? A política é grupo. Para você sozinho, você consegue chegar até certo ponto, mas você depois não consegue dali partir para frente.
Então você tem que ter um grupo, você tem que ver quem tem voto, tem que fazer levantamento. Então tem que ter esses detalhes, né? E aí não adianta você fazer um governo, como se diz, um governo de carro de autoescola. O carro de autoescola, você freia de um lado, né? Você está acelerando aqui e freia. Então assim, você não tem essa confiança de uma conjuntura futura. Por exemplo, você já não cumpriu comigo, e quando cumpre, ainda fica sob pressão, faca no pescoço, travando, não deixando andar, tem que ser do meu jeito. Então, peraí, eu vou fechar de novo um acordo numa situação que eu sei que não vai dar certo?